Mulheres que glorificam a Deus. A mulher é um ser especial porque foi criada pelo bondoso Criador. Gênesis 1:27 diz: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E por que Deus fez homem e mulher? Isaías 43, 6 e 7 responde que ele criou filhos e filhas para a sua glória. Portanto, tudo que formos fazer deve ser para a glória de Deus, como diz em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Como podemos fazer isso? Como uma mulher pode glorificar a Deus? Uma mulher pode glorificar a Deus primeiro, sendo temente ao Senhor. O princípio de tudo na vida é temer a Deus. Provérbios 1:7 fala que o temor ao Senhor é o princípio do saber. Eclesiastes 12:13 fala: de tudo que tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Provérbios 31:30 enganosa é a graça, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E o que é temer a Deus? Temer a Deus é obedecer a Deus, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Colocar Deus sempre em primeiro lugar, assim como fizeram as parteiras Sifrá e Puá. Lá no livro de Êxodo, capítulo 1, do 15 ao 21, vemos a história. Essas parteiras receberam uma ordem para poder matar todos os meninos hebreus. Mas elas não fizeram isso. Por quê? Porque temeram a Deus e não ao faraó. O faraó podia matá-las, mas elas temeram a Deus e Deus lhes recompensou. Ele lhes reconstituiu família. Então, que possamos ser mulheres sempre temente a Deus e não temer as pessoas. E essa é a principal razão de poder glorificar a Deus. Uma mulher que teme ao Senhor, ela também é uma mulher de oração. Na Bíblia, nós temos a história de Ana. E essa é a segunda maneira de glorificar a Deus, sendo uma mulher de oração. Ana queria muito um filho. Ela era a esposa de Elcana, mas não era sozinha. Era ela e Penina. Penina a irritava, a zombava, porque Penina tinha muitos filhos e Ana não tinha nenhum. Mas o que ela fez? Ela levou aquele pedido ao Senhor. Ela clamou ao Deus que pode todas as coisas. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, registra esta história. Ana, então, clamou a Deus por um filho. E Deus ouviu suas orações. Ele deu um filho para Ana. Ana deu o nome de Samuel, que quer dizer do Senhor o pedi. Então lembre que sempre nós podemos, em qualquer situação, clamar ao Senhor. Mateus 21:22 diz: e tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Porque para Deus não há impossíveis. Lucas 1:37. Para Deus não há nada que é difícil demais. Gênesis 18:14. Então, se você está passando por qualquer situação, pode clamar ao Senhor, assim como fez Ana. E você também pode orar pelos perdidos.
A mulher que glorifica a Deus é uma mulher que testifica de Cristo. Ela ora por oportunidades e por capacitação, lembrando que a nossa capacidade vem do Senhor, como diz em Provérbios 2:6, que do Senhor vem a inteligência e o entendimento. Então, é necessário anunciar o Evangelho. Aquela mulher samaritana, lá em João 4, ouviu o Evangelho e ela logo saiu anunciando para as pessoas. Ela não deixou para depois, ela disse: venham ver se ele porventura é o Cristo. E a Bíblia fala que muitos creram em vista do testemunho daquela mulher. E como você pode então falar de Cristo? Faça como Jesus. Comece no ponto que a pessoa está. Jesus estava ali cansado, sentou ali naquela fonte, veio aquela mulher samaritana buscar água. Então ele começa a conversar com ela sobre o que? Água, porque era o que ela veio buscar e se apresenta para ela como água viva. Então, comece no ponto que a pessoa está. Qualquer assunto que a pessoa falar com você, você comenta e busca estabelecer uma ponte para o Evangelho. Como, por exemplo, se a pessoa falar de problemas gerais que está acontecendo no mundo, violências, doenças, então você pode comentar assim, tá vendo esses problemas e levar já para o Evangelho. Isso tudo está acontecendo e sabe por quê? Por causa do pecado. O pecado trouxe todos esses malefícios. E se a pessoa está sofrendo alguma doença, perca de um ente querido, qualquer outra coisa, você começa consolando e confortando a pessoa. Olha, Deus, Ele cuida de você, Ele quer o seu melhor, Ele te ama demais, Ele te ama tanto que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer em seu lugar, mas Ele é santo, Ele pune o pecado, e você começa a apresentar o Evangelho à pessoa. E o que é o Evangelho? Primeiro, fale o fato da pessoa ser pecadora. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mostre que o pecado tem consequências. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Mostre que Jesus Cristo pagou a pena pelo pecado. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mostre a necessidade da pessoa fazer uma decisão. Crer em Jesus Cristo. João 1:12. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E a necessidade de arrependimento dos pecados. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, essa é uma maneira de glorificar a Deus, testemunhando de Cristo. Uma mulher que busca viver uma vida que glorifica o Senhor, ela busca temer a Deus. Ela é uma mulher de oração. Ela testifica de Cristo, ela compartilha a palavra de Deus com as pessoas descrentes, mas também ela compartilha a palavra de Deus com as pessoas crentes, buscando a edificação. E esta é a quarta maneira. A mulher que glorifica o Senhor é uma mulher que ministra a outros. Todas nós mulheres sempre estamos ensinando alguma coisa, uma receita, uma dica de limpeza, de arrumação da casa. E por que não usarmos essa habilidade que Deus nos deu na fala para compartilhar as verdades bíblicas umas com as outras? A mulher, ela tem o privilégio de passar mais tempo com as crianças.
Quem é que fica a maior parte dos filhos, com a maior parte do tempo com os filhos? Geralmente é a mãe. Quem geralmente ensina as crianças na igreja? É a mulher. Então, um dos privilégios que a mulher tem de ministrar às crianças. Lembra que como fizeram Lloyd e Eunice. Lloyd, a avó, e Eunice, a mãe de Timóteo, elas ministraram ao coração de Timóteo. Elas transmitiram a fé que elas tinham em Deus para Timóteo, lá em 2 Timóteo 1:5. Então, nós mulheres temos esse privilégio, ou como mães, ou como tias, ou como avós, sempre estamos rodeadas de crianças ao nosso redor. E a mulher é que tem o privilégio de passar mais tempo com as crianças, que possamos usar isso para ministrar as crianças, mas também ministrar uma às outras. Lá em Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então, nós também temos o privilégio de compartilhar a palavra de Deus umas com as outras. Falamos sobre tantos assuntos, sobre o clima, sobre a despesa, sobre problemas. E por que não compartilhar uma bênção com uma irmã? Compartilhar o que Deus falou no devocional com outra pessoa? Compartilhar os versículos que você tem aprendido, o que Deus tem lhe ensinado? Todos nós precisamos de sermos aconselhados biblicamente e podemos também compartilhar a palavra de Deus. Que possamos usar nossas línguas para ministrar a palavra do Senhor. Usar para edificação, como diz lá em Efésios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4. Então, nós vimos 4 maneiras. Não acaba aqui, mas são apenas 4 maneiras de glorificar ao Senhor. Sendo uma mulher temente a Deus, como Cifrá e Poá. Sendo uma mulher de oração, como Ana. Sendo uma mulher que testifica de Cristo, como a mulher samaritana. E sendo uma mulher que ministra aos outros, assim como fizeram Lloyd e Eunice. Que possamos a cada dia vivermos para glorificar o nosso Deus.